Objetos dotados de cargas elétricas experimentam forças quando naquela região existe um campo elétrico. Aliás, força igual a carga elétrica vezes o campo elétrico, né? De forma que a manifestação do campo elétrico numa determinada região do espaço, ela se dá mediante a presença de forças sobre um objeto. Agora, o objeto pode estar eletrizado, nesse caso, dizemos que ele tem carga elétrica. Então, tem um campo elétrico, força igual a Q vezes Z. Mas, cuidado, um objeto neutro também pode experimentar a ação de uma força elétrica sendo neutro. Como? É porque ele se polariza. Né? A gente diz que o corpo está polarizado se ele for um objeto neutro e, consequentemente, ele tem cargas elétricas positivas numa região e negativas na outra região. Mas isso é suficiente porque as positivas estão mais próximas, por exemplo, né, de onde tem uma fonte, de onde se origina um campo elétrico. Né? O fato é que assim ou é. Tanto objetos neutros exibem forças elétricas, né? E a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, um exemplo, né, quando ele está dotado de carga elétrica. Então nós vamos ver aqui, na verdade, as duas situações, né, no caso do pêndulo, né, quando ele está neutro, ele experimenta a ação de uma força elétrica, e quando ele está carregado também, a gente vai perceber a diferença, né, entre os casos. Então, o Cláudio aqui vai realizar algumas experiências, né, envolvendo, né, forças sobre objetos dotados de carga, que é a maior parte das experiências, né, e quando os objetos não são dotados de carga elétrica. Mas eles podem experimentar a ação de uma força elétrica também, né? Ok. Bom, aqui nós vamos usar o Van de Graaff novamente, e aqui o pêndulo elétrico, né, para mostrar que no início, quando você gira a manivela, né, ela atrai o pêndulo. Olha, atraiu. Então vamos começar, veja, a primeira parte, né? Como ele está neutro, ele vai se sentir atraído, é garantido. Né? Ele é neutro, ele se polariza, né? Se a carga ela for positiva, né? Então se formam regiões de carga elétrica negativa aqui, mais próximo. Né? É claro que tem força de atração e força de repulsão também, mas como essas estão mais próximas, ganha esta aqui. Né? Então veja, o objeto é neutro, ele vai ser atraído. Olha lá, foi atraído muito rápido. Quando chegou lá, ele adquire a carga elétrica do sinal daquela carga elétrica e, consequentemente, ele se repele. Assim que ele está eletrizado com carga elétrica, ele repele, porque as cargas são de mesmo sinal. Mais uma vez, e aí encerramos essa experiência. Ele é neutro. Agora está carregado, né? Não, ele ainda está dotado de carga. Ok, ele agora acabou de descarregar. Ok. Atrai. Olha só. Aqui é interessante, né? Porque ele é atraído e repelido, atraído e repelido, atraído e repelido. Muito interessante. Carregou. Então, nós vimos cargas elétricas sobre um objeto neutro e um objeto dotado de carga elétrica. Bom, outra experiência é colocar essas pequenas tiras de papel alumínio sobre a... Aí é só repulsão, né? Só repulsão. Né? Porque ele adquire carga do mesmo sinal. Do mesmo sinal. Adquire carga do mesmo sinal, então ele vai repelir. Sim. É isso. Como se fosse o fio de cabelo, né? Eletrizado. Ah, interessante. Bom, e por fim, vamos mostrar aqui um arranjo interessante, né? Que ilustra a força sobre cargas. Né? Então aqui eu tenho uma bolinha de isopor, e isso é muito fácil de fazer, é só pegar papel de alumínio, esse de cozinha mesmo, e cola sobre esse isopor. Então acaba virando uma bolinha muito leve e condutora. Né?
E aqui, essa bandeja, que eu coloquei tiras de papel alumínio, né? Então, eu tenho tiras ligadas nesse terminal e essas tiras intermediárias ligadas aqui embaixo. Então, eu vou ligar esse terminal aqui, no Van de Graaff aqui, e essas intermediárias vou ligar ao terra, ligado aqui ao terra do Van de Graaff. Uhum. Então eu vou criar campos elétricos entre uma tira e outra. Certo. Né? Então, inicialmente, mais intensos próximos das tiras. Das tiras, né? Esse que é o ponto, né? Isso. Uhum. E uma vez que essa esfera ele é atraído por uma das tiras, ele vai se eletrizar com a mesma carga desta tira aqui. Aí ele repele logo em seguida. Repele e é atraído pela próxima, que está com carga contrária. Tá. Então ele vai no experimentar caminho uma ele força. perde alguma carga elétrica? Não. Aqui Não? quando ele chega aqui, ele vai se eletrizar com uma nova carga, né? Porque ele estava com a carga da anterior. Então aqui ele vai ser atraído, aqui ele vai descarregar e carregar com a nova carga, um novo sinal. E ele vai ser atraído pela próxima, e assim por diante. Entendi. Então ele vai experimentar um campo elétrico a todo instante. Então, na verdade, isso aí é equivalente ao Muito ciclotron, né? Só que eu não tenho aqui o campo magnético, né? Para poder dirigir as cargas. Ah, interessante. E eu posso fazer ele É girar... um acelerador, né? Um acelerador, claro, sim. Ele vai acelerando, né? Agora eu vou girando no sentido contrário, né? Tanto faz. Então esse é um exemplo de força sobre carga, devido a um Objeto campo dotado elétrico, né? de carga elétrica. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.